Bom, vamos dar continuidade à apresentação de comunicações. Vamos iniciar o painel 4 sobre paisagem e gestão de recursos naturais. Temos quatro comunicações, 3 que vão ser online e depois a Madalena, que está presencialmente e que fará depois a sua apresentação aqui em sala. Portanto, eu sem mais considerações, passaria a palavra à Márcia Pimentel, que queria saudar, que julgo que se localiza, está neste momento em Belém do Pará, e para se juntar a nós e fazer a sua apresentação. O tema será a paisagem e território como perspectiva de estudo da Flona Tapajós. Márcia? Bom dia, professor Rui Jacinto. Bom dia, participantes. Eu estou com um problema na minha câmera e eu não consigo projetar minha imagem e, portanto, eu vou pedir desculpas por isso, mas o senhor consegue me ouvir? Conseguimos. Aliás, eu esqueci-me de um pequeno detalhe. Vamos a fazer um apelo a todas as intervenções para alguma contenção na apresentação, dizendo o fundamental. Mas pronto, estamos a ouvir. Obrigado, Márcia. Pode iniciar. Perfeito. Estou fazendo, então, compartilhamento da minha apresentação. Eu queria ver se o senhor consegue observar se já está sendo projetada na tela. Ela está sendo projetada. Está a ser projetada, já estamos a ver. Muito obrigado. Pode continuar. Muito obrigada. Então, cumprimentando a todos os presentes aqui, eu quero me apresentar. Eu sou Márcia Pimentel, eu sou professora da Universidade Federal do Pará. Estou aqui também apresentando esse trabalho, cujo nome é A Paisagem e Território como Perspectiva do Estudo da Flona do Tapajós e da Resex Tapajós Arapiuns, no oeste do estado do Pará. Este projeto, essa apresentação, ela faz parte de um projeto que é coordenado pelo professor Messias Modesto Passos, que acabou de se apresentar, de coordenar esta mesa, a mesa anterior, e esse projeto tem o nome de Diagnóstico Prognóstico das Transformações Paisagísticas na Calha do Rio Amazonas e no assentamento Corta-Cordas, no INCRA. Eu queria dizer que muitos dos colegas que estão aqui fazem parte, né, assim como o professor Rui Jacinto e o professor Lúcio, e também o Diogo, que apresentou nesse primeiro painel. Nós fazemos parte desse projeto. Já agradeço aqui ao professor Messias pelo convite. E o objetivo, então, da minha apresentação, que é um trabalho inicial, posto que nós estamos, então, nesse primeiro movimento de colaboração, né, para desenvolvimento do trabalho, do projeto. Então, o objetivo é compreender como esses processos físicos, ecológicos, socioeconômicos, políticos e culturais que materializam a paisagem, né, contribuem para a criação das duas áreas protegidas de uso sustentável, né? São 2 unidades de conservação do oeste do Pará, a Floresta Nacional, né, do Tapajós, o Rio Tapajós, né, e da Floresta Extrativista Tapajós Arapiuns. Então, considero esse estudo inicial. Eu estou trazendo aqui algumas, né, e alguns questionamentos a respeito da sustentabilidade dessas duas áreas, né, dentro dessa configuração que é a Amazônia, e eu quero aqui fazer relevante, dizer que é relevante, né, foi muito importante a apresentação do vídeo do professor Messias, porque... Pois não? Márcia, professor Ruiz? Desculpe, estou-me aqui a dar a informação de que está a partilhar o ecrã errado. Errado? O ecrã errado e que, portanto, tem dificuldade de... Como é que tecnicamente ela pode fazer? Eu acho que... Olha, aquilo que estão a dizer é parar de partilhar
Abrir de novo. Abrir o... Pronto, não dá para continuar assim? Pronto, ok. Então, Márcia, não sei se, para não se calhar perder muito tempo, vamos apresentar assim. Márcia, bom, ok. Eu Márcia. 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 Está a tentar entrar? Está na chamada? Mas não consegue entrar, não consegue projetar? Pronto, ok. Márcia, ela saiu, deve estar a tentar entrar novamente. Está online? Márcia, está a ouvir-nos? Olha, Márcia, fazemos o seguinte, vamos passar ao próximo colega que fará a sua apresentação e depois voltamos à Márcia entrando novamente e começando inicialmente, está bem? Portanto, sendo assim, eu pedia ao Humberto e à Maqui para iniciar a sua apresentação sobre paisagem e território nas terras de CTNP. Não sei como é que isto se traduz, ele vai-nos já esclarecer. Humberto, pode começar. Como? Humberto, pedimos para ligar o microfone, se faz favor. Está a ouvir-nos, Humberto? Oi, alô? Ok, tudo. Olá. Olá, Humberto. Olá, bom dia. Bom dia, cumprimentos, pá. Cumprimentos pela organização. Um abraço para Londrina. Ok, obrigado. Tá. Vou ver se eu consigo apresentar essa... Um momentinho só. Ok. Partilhar a tela. Sim. E apelava a um esforço de síntese. Sim. Muito obrigado. Obrigado. Pode começar. Está visível? Alô? Pode começar, Humberto. Eu estou iniciando aqui, mas... Está a começar, está bem. Está dando para ver? Já começou, ok. Ok. Então tá. Bom,
tema da minha apresentação é paisagem e território... Humberto, partilha a tela Oi. completamente para aparecer o ecrã total. Ah, tá. Iniciar a apresentação, dizem-nos aqui. Ah. Ok, tá bom, muito obrigado. Tá. Então, o tema da apresentação é paisagem e território nas terras da CTNP. CTNP é a Companhia de Terras Norte do Paraná. Estratégias e módulos de ordenamento. Já estamos próximos aí dos 100 anos do início do empreendimento da companhia no norte do Paraná. No entanto, pouco se conhece sobre esse chamado módulo de ordenamento que eu vou apresentar hoje. Bom, estamos vendo aqui um detalhe da planta de colonização, né, da Companhia de Terras, uma planta de 55, e no canto direito superior, a área inicial, né, do projeto de colonização. Muito se fala sobre o norte do Paraná, né, a questão da influência inglesa, a questão do cinturão verde, né, sempre tentando associar o empreendimento à companhia inglesa. No entanto, uma análise um pouco mais profunda vai nos fazer perceber que o empreendimento obedecia aos decretos de colonização, né, do Paraná e as concessões de ferrovias, na verdade, duas ferrovias, né, uma norte e sul, central do Paraná, e uma leste-oeste, São Paulo, Paraná. Vou mostrar agora o início do empreendimento, né, no limite leste de toda a área da companhia. Nós temos aí a nova divisa de terras, temos aqui o patrimônio Três Bocas e temos algumas fazendas que existiam nesse local. Então, no cruzamento dessas ferrovias, duas ferrovias, foi deixada uma área livre, sem parcelamento. E nós vamos ver agora como é que isso se desenvolveu. Essa figura mostra o processo, né, de construção de um módulo de colonização. Na verdade, disse hoje que essa área, ainda hoje, né, que essa área de chácaras era um cinturão verde, né, tentando associar as garden cities inglesas, né, o que não é verdade, né? Chácara e áreas de experimento de plantio era uma das cláusulas do decreto de colonização. Então, vamos lá. Nós temos aqui em vermelho as colônias de imigrantes japoneses. Nós temos aqui no verde, ao centro, chácaras em volta do patrimônio Londrina, né? Depois nós temos uma área um pouco maior, que é chamada gleba do patrimônio. Então, esse tipo de organização, e colocando colônias de imigrantes distante do patrimônio e tentando ocupar uma área que ficava entre esses patrimônios. Na verdade, o patrimônio servia como uma barreira, né, para uma ocupação desordenada, né? Crescimento rápido do patrimônio, subdivisão rápida dos lotes rurais. Então, as colônias eram como barreiras para que isso não acontecesse. Bom, ao estudar analisar a estrutura e hierarquia do empreendimento, né, nós temos aqui, então, patrimônio Londrina, área de chácaras, gleba do patrimônio, colônias e fazendas, né? Existe uma hierarquia aqui, na verdade, um módulo cujo limite eram essas áreas em vermelho, né? Colônias de imigrantes japoneses. Com isso,
instalando imigrantes japoneses fora da área da gleba do patrimônio, a companhia conseguia otimizar a manutenção de estradas, a educação das crianças, né, e fortalecimento da comunidade. E também dava uma certa estabilidade, né? É sabido que grupos, colônias de imigrantes, né, tinham uma maior estabilidade do que uma ocupação dispersa, né, de compradores individuais escolhendo sempre associada a um grupo. Então, esse módulo aqui, quando eu aplico sobre a planta da Companhia de Terras, nós vemos uma situação como essa daqui. Então, em Londrina, nós temos a área de chácaras, gleba do patrimônio e núcleos coloniais de imigrantes japoneses. Vocês vão vendo que em todos os patrimônios subsequentes acontece a mesma coisa, né? Então, esse módulo aqui vai sendo repetido. Então, colônias de imigrantes vão servindo como uma barreira, né, ao crescimento desordenado do patrimônio. Isso daqui ele prossegue até, se nós olharmos a planta de 55, até 55, né, de 1925 a 55, esse trabalho foi desenvolvido dessa maneira. Então, existem algumas pessoas que dizem que os patrimônios ficavam localizados a 15 quilômetros, ordenadamente, etc., mas a questão do distanciamento do patrimônio estava muito mais relacionado a esse módulo do que na questão de um distanciamento ideal de cidades. Em termos de decréscimo de colonização, nós temos a questão das estradas de acesso ao patrimônio, nós temos área de experimentos, temos parcelamento em lotes rurais de 10 alqueires, né? Em relação à ferrovia, declividade, núcleos coloniais, sedes de núcleos coloniais, né? Então, se nós confrontamos o projeto da companhia, nós vamos perceber que eles obedeciam esse módulo que eu chamei de módulo de colonização. Me parece importante, né, tentar recuperar a leitura desses módulos, né, porque o que nós vemos hoje não é a simples aplicação ou invenção de uma companhia, e sim a sobreposição de uma série de decretos, né, e grupos de imigrantes que foram se instalando e que, como barreiras de contenção, né, serviram para que esses módulos mantivessem uma coesão. Essa é a minha apresentação. Obrigado. Obrigado, Humberto, pela sua apresentação e, sobretudo, por nos mostrar uma realidade tão particular como a ocupação do território no Paraná. E vínhamos então agora retomar a apresentação da Márcia Pimentel, ver se conseguia entrar para... Estou aqui, professor. Obrigado, Márcia. Eu quero pedir desculpas aqui também, não. porque eu tenho uma atividade no campo e uma Resex do pai, e eu não consigo uma internet boa. Então, eu estou aqui novamente. Já está a aparecer. Estou compartilhando. Eu quero saber se...
quebra de net do lado de lá. Oh, Márcia, vamos continuar e depois retomamos. Vamos apresentar a próxima intervenção, que é uma apresentação conjunta de 3 colegas. Não sei quem fará a apresentação, a Vera Lúcia, a Vitória ou a Alexis. O título é o Centro de Estudos Rio Terra, portanto, boas práticas sustentáveis e valorização social na Amazónia brasileira, como importante no combate ao aquecimento global. Portanto, se fosse possível, agradecia a vossa apresentação e depois voltávamos à Márcia. Está bem? Não estão online? Voltávamos a tentar a Márcia, ver se ela consegue entrar. Márcia, vamos ver se consegue entrar. Vamos tentar colocar a Márcia no ar. Não está? A Márcia, o problema é a conexão da internet do lado dela. E a apresentação que agora passou para a frente. Ninguém está presente. Ninguém está presente, ok. Então, vamos tentar a Márcia. Ela está em baixo, não é? Portanto, vamos então aqui à Madalena. Madalena, vamos então fazer a sua apresentação sobre a gestão das unidades de conservação em Rondônia. Em relação ao Brasil, em relação à Rondônia, nós temos 5 horas de diferença. Então, eu imagino que é um pouco essa... Queres ficar aqui ou ali? Posso ficar? Senta. Senta aí, tem cadeira. Fica em pé, professor. Fiquem, ok. Só vou colocar para... Isso grava sozinho ou a gente tem que pedir para gravar? Para salvar a apresentação. Ele já registrou. Ok. Pode abrir. Bom, eu sou a Maria Madalena Ferreira, moro um pouco em Portugal, um pouco em Rondônia. Sim? Vai fazer a apresentação do técnico. Tem que falar ali. E a temporada que eu fico aqui em Portugal, eu fico em Coimbra, às vezes um pouquinho em outro lugar. Mas a minha morada principal é Rondônia, onde eu trabalhei 33 anos na Universidade Federal. E... A maior é para a frente e a mais pequena para trás. Nesses anos que eu trabalhei em Rondônia, eu trabalhei bastante dentro de Rondônia, um pouco a parte da Amazônia Ocidental e bastante a questão da preservação, desde antes da ECO 92 e depois, quando foram criadas essas RESECs, essas reservas extrativistas, junto com ONGs e institutos, a universidade, e toda a sociedade que se articulou bastante naquela época, né? Essa Jusce Teodoro foi minha aluna, a Daniela também,
E hoje eu estou vinculada ao CEGOT como pesquisadora colaboradora, finalizando um pós-doc que virou uma tese, de tanto que eu trabalhei em cima do assunto, e o Lúcio é o meu tutor. Eu vou falar um pouquinho sobre a unidade Pacas Novas, que é uma Resex extrativista. Eu coloquei esse link aí, porque quem quiser visualizar dentro do Brasil, é o mapa do Brasil, com todas as unidades de conservação, e essa é a primeira que está sendo feito um trabalho, dentro de Rondônia, que está sendo feito um trabalho de fiscalização, vamos dizer assim, depois dos últimos 4 anos, que até o período bolsonarista, ela era bastante monitorada. E durante depois que abriram as porteiras, né, que o Salles disse, deixa passar a boiada por baixo da porteira, ela foi bastante invadida e tem muitos problemas lá dentro. E a cabeceira destas unidades de conservação, elas estão sendo desmatadas, invadidas. E a localização dela é dentro do município de Guajará-Mirim, ela dentro do SNUC, né, que é a lei de unidade de conservação, ela é uma unidade que permite a presença das populações tradicionais. Quem é essa população? São os remanescentes dos seringueiros, que chegaram lá nos anos da ferrovia Madeira-Mamoré. Então, aqui tem o mapa do estado de Rondônia. Nós estamos dentro da Amazônia Legal, na parte ocidental, e Guajará-Mirim é fronteiriço com a Bolívia. E essa mancha verde, essa unidade, é a Resex Pacas Novos. Quem habita ali? Tem menos... Até 5 anos atrás, tinha mais de 200 famílias. Hoje tem, em média, 60. Eles conseguiram contabilizar 54, porque como ela recebe muita pressão do agrobusiness, que é uma área que não pode ser desmatada, porque é em cima de um tabuleiro de areia, né, que o Pacas Novos é uma banca de areia, na verdade. E o Pacas Novos, a serra, né, ela fica o centro do estado, é uma região que não poderia ser desmatada, e é onde tem todas as nascentes das bacias hidrográficas do estado de Rondônia. Aqui é o tamanho da Resex, é uma Resex muito grande, ainda um pouco preservada, apesar das invasões que ocorrem nesse trecho aqui. E a SEDAM hoje, né, agora, nos últimos meses, recomeçou os trabalhos de fiscalização e monitoramento, que nos últimos 4 anos o governo brasileiro não conseguiu fazer muita fiscalização, pelo contrário, nenhuma. Né, e se omitiu, do ponto de vista da fiscalização, e permitiu a entrada, a invasão de agrobusiness, dos fazendeiros do agrobusiness, que é a expansão da soja. Como é a prática de campo? Né? Como foi a prática de campo deles? Bom, primeiro eu preciso explicar como é que eu entrei nessa história. Quando eu estou em Rondônia, eu faço assessoria para a SEDAM. E o planejamento dessas unidades de 5 unidades de conservação, eu ajudei a elaborar o projeto que sai os editais, e a gente apresenta os projetos, e depois capta o recurso, e no ano 2, um ano, ou no outro ano seguinte, se executa. Então, eu trabalhei um pouco na elaboração dos projetos de monitoramento. E acompanho à distância, porque uma delas faz o doutorado, e eu acompanho o assunto um pouco. Então, a prática de campo foi feita por geógrafos, é uma equipe multidisciplinar, biólogos, policiais ambientais do Batalhão Florestal, que voltou à atividade, ele estava meio omisso, meio parado, porque dentro de Rondônia há muita milícia bolsonarista, é um lugar bastante perigoso, trabalhar com unidades de conservação hoje em dia, sempre foi perigoso, hoje está pior. E
os técnicos da SEDAM não vão para campo sem a Força Nacional, sem os soldados do Batalhão Florestal. Porque os soldados do batalhão, a maioria trabalham com são engenheiros, são gente ligada ao meio ambiente, entende do assunto e gostam do assunto. Então, geralmente, essa equipe é uma equipe já bem treinada. Não existem estradas, eles entram na unidade através do rio, né, através daquelas canoas voadeiras, que eles chamam, as voadeiras, e gastaram 3 dias para alcançar as famílias. O que eles pesquisaram? Tamanho da população afetada, o uso da água, né, pós-enchente, enfim. Principalmente as famílias que recebem auxílio público, de políticas públicas, quem é cadastrado no CadÚnico, e LOAs, que são ligadas às pessoas com deficiência, etc. E tal. E a questão da segurança nutricional, né, alimentar, que também foi dizimada. Dados de produção, perdas e etc. E tal. O que é importante dessa pesquisa, que essa primeira fase dessa pesquisa, eles utilizaram um aplicativo Kobo Humanitarian, aplicativo Kobo Collection, que é um aplicativo, uma plataforma que a ONU utiliza em eventos extremos, em catástrofes, em acidentes, que muita gente pelo mundo inteiro utiliza, no Brasil se usa pouco. Mas agora eu vi no jornal e conversei com algumas pessoas que eu conheço, estão utilizando naqueles deslizamentos que ocorreram no Rio de Janeiro e em São Paulo, né, nas barragens. E o que essa plataforma faz? Ela coleta os indicadores e ela te dá os indicadores e cabe ao analista produzir a leitura crítica da situação. Então, é uma tecnologia importante para quem trabalha com meio ambiente, né, para nós, geógrafos, e a gente treinar pessoas para trabalho de campo. E qualquer pessoa pode utilizar, porque usa o celular, não precisa ter internet em campo, porque ele guarda a informação, e depois, quando você chega no lugar que tem o acesso a Wi-Fi, eles conseguem registrar e transferir para um outro banco de dados as informações, que foi dessa forma que eles fizeram. O período chuvoso em Rondônia. A Amazônia tem, na verdade, a Amazônia só tem um clima que é quente, né, e úmido, e 2 períodos, um seco e um chuvoso. E esse período seco geralmente dura 6 a 7 meses e o resto chovendo. Então, o nosso pico de chuvas a partir de outubro começa a chuva, setembro e outubro, e vai até março. No mês de abril começa a seca. E essa chuva foi uma chuva temporã, atípica. Né? Nem estamos falando daquela de 2014, que é um outro caso. Mas essa foi uma chuva diferenciada, em função do desmatamento das cabeceiras. Né? Porque não reteve... A floresta ela ajuda a conservar, né? A infiltrar a água, etc. E tal. Então, foi um mês de chuva, no mês de março, e o rio transbordou rapidamente, e a população não estava preparada para aquilo, apesar de eles morarem na beira do rio, e são populações que moram em palafitas. As casas, geralmente, são as palafitas. E o que eles conseguiram detectar? 54 famílias residentes que eles identificaram, 38 foram entrevistadas através da ferramenta Kobo Humanitarian, 5 comunidades ao longo do rio Pacas Novos, são comunidades mais afastadas, e uma no Rio Novo, que é um afluente dessa bacia. Historicamente, essas populações são remanescentes dos antigos seringueiros, continuam sendo seringueiros e praticam o extrativismo não predatório.
mas também eles cultivam, têm atividade rural, atividade de subsistência. Né? O que eles plantam como subsistência? O feijão, a mandioca, o milho, enfim, o alimento tradicional do amazônida, do amazonense, ou, no caso, nós amazônidas, que a gente também acaba gostando e acostuma com a alimentação. Então, eles consideram uma chuva fora de época. Na verdade, não foi fora de época, ela foi diferenciada em função da intensidade e duração. Casas alagadas, né, totalmente 31%, e parcialmente 18%, que não foram atingidas, 50%. As que não foram atingidas são aquelas que estão em lugares mais altos. E aí o cultivo alagado, mostrando, né, 47% foi afetado, 42% não, e não souberam responder, 10%. Quem não respondeu, né, que é importante também, as pessoas mais idosas que não têm acesso à comunicação digital, no caso. Então, precisava de uma criança, de um adolescente junto, ou de um professor, para ajudar a interpretar. A perda de produção, 50% em média, e não teve perda de produção, 42%, são aquelas colocações que estavam em lugares mais altos, longe do rio, e não tem plantio, 7%. Esses que não têm plantio são os idosos que estão aposentados. Ele já não trabalha mais, ele não tem mais força física para atividade rural, atividade de roça, né, no caso. A perda do extrativismo. O que se considera extrativismo aqui? A coleta da castanha ainda e alguns outros produtos vegetais, a copaíba, no caso, que é o óleo, né, para tratamento. E não praticam extrativismo, 26%, e não souberam dizer se foram afetados ou não, porque não tinham conseguido ainda chegar na área afetada pela chuva. O impacto do extrativismo não afetará o ciclo produtivo de 2023. 87% responderam que não afetava, e 13% disse sim que afetou o ciclo produtivo. Do quê? Do extrativismo, daquela coleta dentro da floresta, a coleta tradicional do extrativismo que eles têm tradição. Da agricultura, perderam 50%, né, não souberam responder 10%, mais de 90% aqui, e equivale a 21% das pessoas, perdeu mais ou menos, e, enfim. Os que consideram produtos perdidos, né, que foram afetados diretamente pela chuva, a mandioca, a banana, o milho, a abóbora, feijão e outros. Esses outros, geralmente, é aquela cultura que se faz na beira da casa, próximo da casa. Principalmente os temperos que eles cultivam em caixotes, em lugares mais altos, como atingiu a casa toda, e frutas, no caso. Próximo ao plantio, né, ou seja, o plantio de 2023 ele está praticamente perdido, e para 2024, 60% das pessoas, né, não vão plantar, porque a terra ainda está afetada e eles não têm o acesso à terra, e também não têm o apoio do governo para sementes, para reiniciar o cultivo. A próxima colheita de 2024 não vai plantar, né, mandioca, banana, etc., equivale à maioria das pessoas, porque está prejudicado esse ano, eles não têm nem a semente e nem condições de cultivar para o ano que vem. Dificuldade de caça, né? Então,
o que eles cultivavam próximo da residência perderam, que é galinhas e patos e alguns porcos, que se cria solto. E a caça tradicional, que dentro de uma resex é permitido a caça para alimentação e não para vender. Se, por exemplo, se pegar um extrativista desse, vendendo na feira uma tartaruga, vamos dizer assim, ele é preso, ele paga uma multa, ele nem sai da cadeia porque ele não tem dinheiro para pagar a multa. Então, é bastante fiscalizado nesse sentido, ele pode só comer. E a dificuldade de pesca está grande, né, intensa, porque os peixes também foram transportados para outros lugares, e eles estão se alimentando do jacaré-tinga, né, que virou um alimento, e que não é ruim. O jacaré é igual ao peixe. E aí eles estão utilizando esse tipo de alimento porque é o que sobrou, que resistiu à enchente, são os jacarés. Eles não morreram afogados, vamos dizer assim, nem o peso deles também não permitiu que eles fossem transportados para outros igarapés, outras lagoas, enfim. Aqui é o modelo, as casas invadidas, a água está contaminada, ainda lá, muita gente ainda coleta água de cacimba, que cacimba ou mina, a cacimba é aquele buraco que se faz, ou poços amazônicos, que é o mais elaborado, que tem o ceril, e tem a corda, e tem o balde, e a gente pega a água, que isso é muito comum no Brasil. E a água de igarapés eles ainda utilizam, e do próprio rio, que é a água que está mais contaminada. E a água doada, 5% recebe. Quem mora próximo da entrada dos funcionários públicos das prefeituras consegue receber água de garrafa. Porque os funcionários, no caso das prefeituras, também não percorrem esses 300 quilômetros para atender essas 54 famílias. A água consumida, eles fazem um tipo de tratamento, que é usando a garrafa PET para decantar a água suja do rio. Eu trabalhei com um médico da Fiocruz uma época lá em Rondônia, e ele foi exatamente, não nesse rio, mas dentro de Porto Velho, mostrando para a população que ela não pode fazer essa decantação, porque à medida que o plástico recebe a insolação, ele solta uma substância que contamina e provoca câncer, é cancerígeno. A gente deixar uma garrafa de água dentro de um carro, por exemplo, depois que ela resfriar, a gente tomar, a gente está correndo risco. Então, o trabalho desse pessoal da Fiocruz de Salvador foi nesse sentido, lá no Rio Madeira, para mostrar que não pode, eles têm que descobrir um outro jeito, que seria o caso dos filtros de barro ou filtros feitos improvisados, mais diferenciados. A água está péssima, ela tem um mau cheiro, né, porque todo o material que foi transportado apodreceu. Então, eles bebem direto do rio, 20%, a decantação, que é o que eles conseguem fazer nas garrafas PET e perigosa, fervem, ou filtro de barro que a prefeitura fornece, ou ONGs, institutos de apoio. A maioria, quem consegue entrar lá, geralmente são as igrejas e as ONGs. Né, tem lugar em Rondônia que ainda, antigamente, quando eu cheguei em Rondônia em 83, quem entrava em alguns lugares era a Igreja Assembleia de Deus e a SUCAM. Eram as duas entidades que entravam em determinados lugares. Hoje, não, que está mais fácil, e todas as prefeituras têm barco, às vezes esse barco fica sem combustível, mas vão. E tem mais estradas também. E, só voltando aqui um pouquinho,
sobre a questão do cloro. Esse cloro eles recebem da prefeitura, mas não chega para todo mundo. A qualidade da água é péssima, né? 94% percebeu mudança, que tem gosto ruim, tem lama, tem capim, água barrenta, chega muito fria na localidade das residências e tem um cheiro alterado, né? E ferrugem, que os biólogos eles estão, na segunda fase do projeto, querendo saber de onde vem esse cheiro de ferrugem, que alguma alteração no ambiente ocorreu nas cabeceiras dos rios. E as considerações finais aqui, e as observações que foram feitas, as enchentes, é uma enchente atemporã, né, diferenciada, a perda foi grande assim, em relação à barranca do rio, aquele fenômeno das terras caídas, elas ocorrem geralmente no Rio Madeira. Nesses rios voltados para o Guaporé, na fronteira com a Bolívia, eles ocorrem em menor quantidade, mas nesse caso aconteceu e continua acontecendo ainda. Eu tenho 14 reais. Prejudicou a atividade agrícola. Mas eu tinha 70. E a pesca, a caça-pesca está prejudicada. E as únicas pessoas que têm renda são os aposentados, né? Mas são as pessoas que não têm mais condições físicas de trabalho na roça. Aqui é uma foto de uma equipe num dia de trabalho, que só consegue entrar nessas localidades através de voadeira, e com o pessoal do Exército, ou da Polícia do Batalhão, ou Força Nacional. Que, por sinal, eles queriam até sugerir, professor, que se planejasse, a gente conseguisse fazer alguns convênios com as universidades da Amazônia para treinamentos em sobrevivência na selva. A gente faz todo ano lá, né, durante a Semana de Geografia, os alunos que têm coragem de se inscrever, porque eu já me inscrevi 2 vezes, não consegui ficar nem 3 dias, para treinamento de selva, na mesma metodologia dos soldados, né? Porque a selva está sendo dizimada, está sendo destruída, mas precisa de voluntários, de pessoas que tenham coragem de trabalhar com atividades solidárias, com ONGs, para chegar até a localidade onde existe o risco e a invasão. E esses treinamentos a gente faz começando pelas voadeiras. Nesse link aí tem a história do planejamento deles. E aqui é a equipe, que é a Jússi, que ela é aluna do Lúcio, né? Ela suspendeu o doutorado dela e voltou, que o governo de Rondônia, o bolsonarista, convocou todo mundo de volta. E a Daniela é uma bióloga, o Charles é geógrafo e trabalha só com sensoriamento remoto dentro da SEDAM. E o Lúcio está aqui porque ele vai ajudar a gente a fechar o artigo, né, que eu espero sair na revista do ano que vem. Tá bom? Por enquanto é só isso. Obrigada, gente. Muito obrigado, eu agradeço à Madalena a sua apresentação. Eu pergunto se há alguma pessoa que esteja online para intervir. A Márcia, está alguém? A Vera. Então, agradecia à Vera que fizesse a sua apresentação. Bom dia. Estão me ouvindo? Sim, muito obrigado, Vera. Bom dia. Bom dia. Só um minuto, por favor. Vou compartilhar aqui. A Vera fala de onde? Qual é a Eu estou falando de Porto Velho, Rondônia. Porto Velho, sim, senhora. A entrada da Amazônia brasileira. Oh, sim, senhora.
Conseguem ver a imagem já? Ainda não, estamos quase a ver. Quando partilhar, nós Só um vemos. só um minuto, por favor. Agora, estão vendo? Estamos vendo, estamos vendo. Pode pôr na tela grande? Tá ok? Tá, perfeito, perfeito. Pronto. Antes de iniciar, eu quero muito agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Quero agradecer também à professora Madalena, que é minha co-orientadora e que me apresentou o curso de verão há alguns anos atrás. Esse ano não foi possível estarmos presentes aí, mas se Deus permitir, no próximo ano estaremos. Mas assim, a gente nunca se exime de participar, mesmo que seja de forma remota. Quero também agradecer a Vitória Filgueira, que é minha amiga e parceira na construção desse trabalho, ao Alex de Souza Bastos, também, que é nosso parceiro também na construção desse trabalho, e ao Centro de Estudos da Amazônia e da Cultura Rio Terra, pela oportunidade, é onde eu trabalho e que tem um trabalho muito relevante na construção não só da Amazônia, como uma contribuição a nível mundial, até porque hoje a Rio Terra já está na Europa também, está migrando para a África e para outras regiões do Brasil, pela significância do trabalho. Muito obrigada. Então, o Centro de Estudos Rio Terra como fator ímpar no combate ao aquecimento global, boas práticas sustentáveis e valorização social na Amazônia brasileira. Vou começar a apresentação. O Centro de Estudos Rio Terra é uma ONG, né, é uma OCIP, já migrou sendo OCIP, é uma instituição que hoje tem muita relevância na Amazônia pelo trabalho desenvolvido e pela contribuição direta no combate ao aquecimento global, à valorização dos pequenos agricultores, no combate às desigualdades sociais também. Essa instituição vai completar 24 anos agora, como eu citei anteriormente, é uma organização da sociedade civil de interesse público, MOCIP, também é um centro de pesquisa, é uma instituição de inovação, ciência e tecnologia, e desde 2020 começamos a migrar para a Europa e hoje já temos um escritório em Berlim, na Alemanha. Dos 17 ODSs, a Rio Terra já contempla diretamente 14, que são o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 10, o 11, o 12, o 13, o 15, o 16 e o 17. Já estamos quase contemplando os 17, mas diretamente já são trabalhados 14 dos 17, e em todos os projetos e processos e tecnologias desenvolvidos, incentivamos os nossos parceiros a também aderirem aos ODS e implementá-los em suas ações e atitudes constantes. Um dos eixos trabalhados pela Rio Terra é a redução da vulnerabilidade social. Os projetos da Rio Terra visam praticamente isso. Só um pouquinho. Apoiam o desenvolvimento sustentável na Amazônia, contribuem para o empoderamento, a participação social e garantia dos direitos dos povos tradicionais, para a diminuição de suas vulnerabilidades sociais e econômicas. Os projetos desenvolvidos têm esse eixo, é um dos eixos, é um dos compromissos, principalmente por parte da diretoria da instituição. Hoje a Rio Terra, ela é uma instituição referência aqui na região amazônica, pelo trabalho desenvolvido, pelas boas práticas empregadas e pelas oportunidades viabilizadas, e também pelas pesquisas desenvolvidas, onde as metodologias desenvolvidas e ativas contribuem muito na redução das vulnerabilidades sociais.
Na conservação da biodiversidade também. Nós implementamos ações de restauração do ecossistema amazônico através de reflorestamento e do incentivo à manutenção da floresta em pé, promovendo melhorias na gestão dos recursos naturais com respeito à capacidade de suporte dos ambientes, suas aptidões e às culturas regionais. Todo o trabalho hoje da Rio Terra tem esse objetivo também, de preservar, de conservar. Entendemos que uma árvore em pé é mais valorosa do que várias derrubadas. A mitigação de mudanças climáticas, através do incentivo ao reflorestamento e à manutenção da floresta em pé, contribuímos no combate à emergência climática, equilibrando a balança de emissão de gases de efeito estufa, sequestrados da atmosfera e fixados no solo e na vegetação das áreas reflorestadas e conservadas. Mais adiante eu vou mostrar para vocês umas fotos de como o nosso trabalho tem impacto direto na nossa região. Dos vários projetos desenvolvidos pela Rio Terra, eu particularmente escolhi esse, que é o projeto ERA, que é o projeto de energias renováveis da Amazônia. Eu sou engenheira de produção e me especializei na reutilização de resíduos. E quando eu vejo um projeto como esse, que valoriza muito as fontes renováveis e também a mulher, sabendo que a região onde eu moro, né, hoje eu moro aqui na região amazônica, e que foi Oi? Estão me ouvindo? Estamos. Pode continuar. Pode continuar, Vitória. Obrigado. Tá, Vera. E que é porque está dando uma interferência, professor, aqui. Acho que eu estou ouvindo outra pessoa falando. Mas enfim. Mas pode continuar, nós estamos ouvindo perfeitamente. Tá bom, obrigada. Aqui na região amazônica, a pandemia só escancarou que já era assim muito visível ao mundo, porém ignorado, que era a questão da violência contra a mulher. E esse projeto ele é concentrado nisso, em valorizar a agricultura, a pequena agricultura, valorizar a mulher. E um dos gargalos da violência doméstica, não só aqui na região, como no Brasil e mundo afora, infelizmente, é a dependência financeira. Então, esse projeto, ele valoriza a pequena agricultora, ele dá meios e contribui diretamente para que ela gere renda de forma sustentável. E gerando renda de forma sustentável, a mulher ela passa a poder ser dona da sua vida e também fazer escolhas, e dessa forma fugir do índice de violência doméstica, que infelizmente foi escancarado na pandemia, porque já era visível, porém ignorado pela sociedade. Aqui no Brasil, o governo dá assistência para a mulher que é vítima de violência doméstica, mas até um certo ponto. Depois desse certo ponto, ou seja, depois de 3 meses, ela passa a ter que tomar iniciativas por sua própria conta. O governo dá assistência e ao meu ver, o gargalo está nesse ponto. Depois que termina a assistência, que ela precisa recomeçar a vida dela. Muitas vezes sem expectativa, sem esperança, sem nada e com filhos. Então, como ela se vê sem saída, ela termina retornando para aquele lá, né, onde ela foi humilhada, onde ela foi espancada, porque a condição financeira dela não permite que ela faça novas escolhas. Então, o projeto contribui diretamente, de forma sustentável, com a geração de renda. De que forma? Chegamos na propriedade, né, identificamos as produtoras que têm interesse em participar do projeto, identificando as produtoras. Elas são abordadas, é oferecida a oportunidade de entrarem no projeto, e depois que elas entram no projeto, elas são capacitadas, melhoram a produção, melhoram a venda e passam a ter mais oportunidades. No projeto
no momento, porque o projeto está sendo finalizado, tem 91 famílias sendo assistidas com assistência técnica em rural, 52 famílias possuem hortas ou quintais produtivos, e nessas propriedades foram instalados biodigestores, para que todo o resíduo gerado na propriedade, o resíduo animal, passe a gerar gás para a residência, e também um bioadubo e um biofertilizante. Os biodigestores proporcionam... Oi, estão me ouvindo? Ficou mudo agora. Oi. 170 metros cúbicos de biogás, mais de R$ 3.900 economizados em compra de gás LGBT por família, porque com a instalação do biogás, a mulher e a família passam a economizar, não precisando mais comprar o gás envasado, gás em botijão. E mais de 24 toneladas de biofertilizantes são produzidos por ano. Além dela gerar essa economia, que pode voltar de outra forma para ela, e ela pode investir em capacitação, em outras fontes, em outras oportunidades, para gerar mais renda, em conhecimento para gerar mais renda para ela, para que ela aplique na propriedade, ela ainda tem essa economia direta e totalmente de forma sustentável. Além do biodigestor, essas famílias, as famílias das produtoras também recebem, se o que é fabricado na propriedade delas é beneficiado e vendido. Se tem uma agroindústria nessa propriedade, por exemplo, muitos aqui cultivam frutas, a exemplo de... Deixa eu achar uma aqui bem... De acerola, pronto. As que cultivam acerola, além de cultivar, eles ainda trabalham e beneficiam a polpa. Então, com o tempo, elas passam a vender essa polpa. E se elas têm pequenas agroindústrias, que é o incentivo, que é o que o projeto também incentiva, que essas famílias evoluam no ponto de beneficiar e ter um valor agregado maior, elas também recebem um kit de sistemas fotovoltaicos, que também vai gerar uma energia mais sustentável e gerar renda para elas. Cada sistema gera cerca de 4.800 kW ao ano e apresenta uma economia de até 3.360. Para uma família para uma mulher que geralmente não tinha renda, que a renda era bem limitada, é um valor bem interessante, e que ela pode pegar esse dinheiro economizado e investir em conhecimento, investir em capacitações, que ela possa crescer, evoluir e ter sua autonomia financeira reforçada e renovada. Outro projeto é o projeto Luz para a Educação. A Rio Terra hoje desenvolve vários projetos, mas eu separei esses dois assim porque, particularmente, eu gosto muito e são projetos assim que têm tanto impacto, todos têm impacto, mas alguns passam a ter mais e também mais significância. E o projeto Luz para a Educação também, que é um projeto que levou, através de painéis solares, energia para regiões que não tinham esse acesso, ou que utilizavam uma forma de geração de energia, mas que contaminava mais o meio ambiente. Então, através de painéis solares, essa energia foi gerada para essas comunidades e as pessoas dessas comunidades, os moradores, passaram a ter acesso à educação porque permitiam que à noite chegasse luz nas escolas, né, principalmente nas regiões mais periféricas e difícil acesso aqui na Amazônia, e eles puderam voltar a estudar. Como exemplo, tem uma Resex, que eu visitei tem poucos dias, e por causa de um projeto desse, por causa dos painéis solares, 90% da comunidade não sabia fazer, não sabia escrever, e uma professora, né, se aposentou e com missão e tendo acesso à energia,
ela propôs que toda a comunidade, com 10 meses depois, soubessem assinar o próprio nome. E só foi possível por causa desse projeto, Luz para a Educação. Ela os capacitou e exatamente 10 meses depois, quando tinha uma reunião geral lá na comunidade, ela observou que todos eles que frequentavam as aulinhas à noite já sabiam fazer o seu nome, sabiam ler e escrever, mesmo que de forma precária, mas já sabiam. Então, são projetos significativos e de muito impacto que a gente vê na prática o quão e o quanto é importante. A Rio Terra tem uma meta até 2030, que é plantar 30 milhões de árvores aqui na Amazônia. Já chegamos a 50% desse objetivo. Como eu citei anteriormente, somos um AUCIP, vivemos de projetos e doações. Hoje nós temos um viveiro com capacidade de produção de 2 milhões de mudas, que o viveiro está instalado a 100 quilômetros daqui, que fica em outro município. É um dos principais geradores de renda e de empregos diretos também desse município. Aqui tem uma foto de uma das áreas, né, atendidas por um dos nossos projetos, que é o antes e o depois. Outra foto de uma comunidade também beneficiada também pelo projeto ERA, uma reunião de mulheres indígenas aqui. Depois que nós começamos a trabalhar com esse projeto nessas regiões, essas mulheres assim tiveram a vida modificada, melhorada, estimulada, porque não é só o projeto, também oferecemos capacitações e contribuímos diretamente com a orientação nos projetos, nas ideias desenvolvidas por essas mulheres também. Aqui está o nosso, que é o Alexis Bastos, nosso coordenador geral de projetos, em uma dessas reuniões e uma dessas comunidades. Vou mostrar um pouco, né, até pelo tempo também, alguns números da Rio Terra. Nesses últimos 10 anos, distribuímos 7 milhões e 400 mil mudas, recuperamos 5.879 hectares de áreas reflorestadas, 112 espécies conservadas, dessas 112, 5 ameaçadas de extinção, e conseguimos reverter esse quadro. 108 associações diretamente apoiadas. Esse número de empregos hoje já está um pouco maior, já ultrapassa 1.400 empregos gerados de forma direta. 34.060 pessoas atendidas em ações de educação, 3.469 pessoas beneficiadas em ações de formação, 20.310 visitas feitas pela nossa equipe de ATE e 178 cursos realizados. Como um centro de estudos e pesquisa, assim, a Rio Terra não poupa trabalho e nem esforços para levar conhecimento, aprendizado e metodologias ativas e sustentáveis às regiões amazônicas. Aqui tem um pouco das nossas redes, das quais a Rio Terra faz parte. Também é cofundadora de algumas dessas redes. Temos parceria com várias instituições nacionais, internacionais. Trabalhamos também para o desenvolvimento de políticas públicas que tenham um impacto direto. Entendemos que qualquer esforço, qualquer metodologia que a gente desenvolva, tem o objetivo de se tornar políticas públicas, porque entendemos que trabalhar indo ao encontro das políticas públicas também e dos governos, a sociedade passa a ganhar mais com isso. Porque o governo faz a parte dele, nós também fazemos a nossa. E quando nos encontramos, nos tornamos mais fortes, impactamos mais vidas e mais pessoas. Obrigado. Muito obrigada. Estou à disposição para perguntas. Eu sei que é pouco tempo, mas agradeço, tá? Okay. E também tem um site aqui, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Rio Terra. Obrigada.
Obrigado, Vitória. Vera. Eu julgo que nós tivemos um problema insuperável com o contacto com a Márcia, portanto ficamos sem a comunicação da Márcia. Apesar do adiantado da hora, eu colocava à consideração dos presentes se há alguma pergunta, alguma questão que queiram colocar, porque eu julgo que nós tivemos aqui três comunicações que fornecem três perspectivas diferentes de uma problemáticas interessantes. Não sei se há alguma pergunta ou se interrompemos aqui a nossa sessão, a apresentação destas comunicações interessantes, diversas, polifacetadas, para nós portugueses forneceram perspectivas interessantes de realidades que para nós não são muito familiares e agradecemos essas informações e, portanto, interrompíamos então aqui a nossa parte da manhã, íamos dirigir para o almoço, para às 3 horas iniciarmos os trabalhos com os painéis que estão programados. Portanto, muito obrigado e bom almoço.